Começaria por fazer alguns comentários àquelas que também foram os comentários dos vereadores, começando até pelo Sr. Vereador Hernani Caniço, que aqui veio dizer que São João do Campo e, naturalmente, as outras freguesias à volta merecem informação atualizada sobre os transportes. Sr. Vereador, vou ter que o relembrar, ou pelo menos informar, no caso não saber, de que os contratos interadministrativos entre a Câmara e a CIM já foram assinados em 2019. Ainda nós cá não estávamos, portanto, pelo Executivo PS, em que se delegaram competências desta área em concreto, não só dos transportes intermunicipais, mas também das únicas 2 linhas urbanas, na CIM. Portanto, quem tem que dar resposta relativamente a essa matéria é a CIM. Não quer dizer que não possamos fazer chegar o seu recado e preocupação, mas de qualquer das maneiras que fique claro que a Câmara nada tem a ver com esta questão, é uma responsabilidade inteiramente da CIM. O processo, como sabe, a concessão está prevista a iniciar em julho e, portanto, já será a Basway a fazer essa mesma informação, sendo que o que está em cima da mesa são serviços muito similares àqueles que atualmente ainda estão a ser oferecidos pelo operador Transdev. Em relação ao Centro de Saúde de Celas, estou convicta que o Sr. Presidente irá falar, mas apenas dizer que é um processo complexo, não um processo simples, que está, inclusive, em tribunal. Há uma ação em tribunal a decorrer e, portanto, não se pode dizer que é uma coisa que se resolva de um dia para o outro. A Câmara, neste momento, de facto, por delegação de competências, é responsável por aquela obra, mas o empreiteiro só agora, finalmente, está a libertar o espaço. O empreiteiro anterior, houve posse administrativa daquela obra, ainda por parte da ARS, e, portanto, a Câmara ainda pouco ou nada conseguiu fazer, porque, de facto, não há condições nesse sentido. Neste momento, estamos a iniciar, diria, procedimento para novas medições, com base nas quais iremos lançar um concurso público para a execução da obra. Portanto, é uma obra complexa, inclusive a do foro judicial, que é necessário ter. Não podemos expulsar o empreiteiro, houve que ter aqui um conjunto de procedimentos complexos, como disse, do foro judicial. Estacionamento para pessoas de mobilidade reduzida, nós criámo-lo. Agora, não pode existir na única via de circulação, como é óbvio, para o podermos criar junto ao centro de saúde, no sítio onde estava Falcão. De qualquer das maneiras, convém dizer que esta localização foi devidamente articulada e com a confirmação e aprovação prévia do próprio centro de saúde, da direção do centro de saúde. Portanto, é assim que nós trabalhamos, em perfeito diálogo. Se não concordam com aquele local, o que é que eu posso dizer? Aliás, o meu colega Miguel Fonseca já aqui fez alguns comentários. Eu não tive a sorte, nem não tive o privilégio de fazer a corrida, gostaria muito, também não tenho capacidade física para o fazer e admito. De qualquer das maneiras, o que eu diria é que a narrativa já cansa e já entrou em descrédito, senhora vereadora. Vir aqui sempre dizer que as obras estão mal organizadas, estão mal programadas, está tudo mal, tudo mal, tudo mal, cansa. E particularmente no que respeita a uma obra que se começa a ver e que, pelo contrário, ao contrário do que a senhora diz, só temos recebido elogios. E mesmo quem participou na corrida e que teve a oportunidade de andar nos autocarros, só nos chegaram uma série de elogios. Os autocarros são muito confortáveis, portanto, toda a panorâmica é extremamente agradável e, portanto, como eu digo, as informações são positivas, ao contrário do cenário negro que aqui procura trazer sempre e constantemente. Não é a nossa narrativa que cansa, é de facto essa despropositada, que não é nada construtiva, porque se trouxesse propostas concretas, vamos melhorar isto, eu até aceitava. Agora dizer, está tudo mal, tudo mal, tudo mal, de facto é uma narrativa que já entrou completamente em descrédito. Só gostava de lhe dizer é que se de facto o projeto tivesse sido implementado nos termos em que o herdamos e que foi aprovado pelo Executivo PS, isso é que era mau. Isso é que era mau, porque ia passar seguramente por muitos sítios que nem passeio tinha e que agora passou a ter passeio. Agora, também como já disse aqui a vereadora Ana Cortês Vaz, nós não podemos mandar no privado. Até podemos contactá-los e temos-lo feito, temos sido proativos com vários privados em que dizemos, bom, não querem, e temos telefonado, o vosso prédio está velho, está em degradação, não querem ponderar, mas nós não podemos mandar na carteira dos privados. Portanto, o nosso limite de intervenção é o domínio público e a esse nível temos feito muita coisa e é como eu digo, a população nunca vai saber o bem que nós fizemos a este projeto, as melhorias que fizemos a este projeto, porque de facto não viram o original, que era uma desgraça. E fico por aqui, senhora vereadora.
Em relação ao Sr. Vereador Francisco Queiroz, e particularmente em relação à Rua Lourenço Almeida Azevedo, até gostava de agradecer as suas palavras porque foram muito contidas, muito cuidadosas, o que significa que leu naturalmente aquilo que foi dito aqui, que foi aprovado por unanimidade no dia 13 de março de 2023. Portanto, mais uma vez, sou obrigada a ir buscar o passado, porque o projeto aprovado na Lourenço Almeida Azevedo previa o abate de todas as árvores. Todas. 43 no total. E, portanto, nós revimos todo o projeto no sentido de poupar algumas. Mas já agora, convém dizer que o projeto do Metrobus previa o abate dessas 43 árvores, porque previamente o Executivo PS tinha feito aprovar um projeto de reabilitação daquela rua, que é no âmbito do PEDU, Celas Baixa, ligação de Celas à Baixa, em que previa o abate delas todas por razões essencialmente, e só, aliás, não era essencialmente, cromáticas. Isto é que deve ser dito. Nos entretantos, o projeto foi revisto pela Câmara Municipal, foi aqui trazido para aprovação, repito, em março de 2023, desde então não houve mais nenhuma alteração e agora, por pura demagogia, oportunismo, populismo, chamem-lhe o que quiserem, vão hoje fazer uma manifestação, aliás, uma força política, como sabem, em coligação com o PS, que provavelmente não sabe este passado, mas é conveniente informarem-nos, porque entram completamente em descrédito com estas atitudes. O que neste momento está em cima da mesa é o abate de 11 árvores que, das duas uma, ou estão com problemas fitossanitários com risco mecânico de queda, e eu quero saber quem é que assume não abater estas árvores, ou então estão em pleno canal. Portanto, não vamos ser demagogos a este nível, porque eu pergunto, não vale a pena virmos a criticar. Criticar, nós temos que ter soluções. E a pergunta que eu faço é qual é a solução que nos trazem? Não querem abater? Eu também sou contra o abate das árvores. Também posso pôr do vosso lado. Não quero abater árvores. Mas a pergunta é, afinal, qual é a alternativa? Paramos a obra? Essa é claramente uma que tem que ser posta em cima da mesa. Esqueçam o Metrobus. É tão mau, pelos vistos, para a cidade. Toda a gente considera que mais vale manter 11 árvores, ou porque, repito, influenciam o canal, ou estão em pleno canal, ou estão em risco de queda, são essas que vão ser abatidas. Se isto é merecedor de crítica, eu pergunto qual é a alternativa. Paramos a obra, ou então, eu tenho uma outra solução, fazemos a alteração ao projeto, metemos o canal no meio da faixa de rodagem e esqueçam, não há circulação automóvel. Mas então, se querem isso, assumam-no. E assumam-no frontalmente nesta época. É isso que temos em cima da mesa. Não há outras alternativas, de resto é de pura demagogia. Porque, de facto, não há outras soluções, pelo menos que eu consiga ver. Quero, inclusive, aqui confirmar, aliás, aquilo que eu disse também em março de 2023, este Executivo empenhou-se desde o primeiro momento em tentar poupar árvores. E não foi só na Lourenço Almeida Azevedo, foi também na D. João III, foi na Praça 25 de Abril, foi na zona do Kiss and Ride. No meio disto nós poupamos seguramente mais de 150 árvores. Nisso ninguém fala. Estão a falar neste momento por pura demagogia, repito, em 11 árvores, algumas delas doentes e em risco de queda. Enfim, Sr. Presidente, agora se me permite faria a minha intervenção, que será seguramente aqui complementada pelo meu colega vereador Francisco Veiga, sobre os Guns N' Roses que decorreram no passado dia 6. Naturalmente tenho que me referir aqui um pouco ao plano de transportes, que foi criado especificamente para este evento e que posso aqui assegurar que foi, mais uma vez, e à semelhança dos Coldplay, um êxito, apesar de, desta vez, uma grande percentagem de espectadores terem retardado a sua entrada no estádio. Chegaram mais em cima da hora. Mesmo assim, de forma geral, o plano respondeu às necessidades e expectativas dos visitantes, elevando Coimbra e demonstrando que a cidade tem estrutura e está preparada para receber estes grandes eventos. O plano, que abrangeu as diversas componentes de deslocação, centrou-se essencialmente nos transportes públicos, mas também na mobilidade ativa e na circulação automóvel. Assumiu-se que os modos privilegiados de deslocação até ao Estado seriam os transportes públicos e os modos suaves, complementados pela criação de parques de estacionamento periféricos. O foco principal centrou-se na criação pelo SMTUC de 2 circuitos especiais de transportes públicos, criados pelo SMTUC, a linha azul e a linha vermelha, os quais foram devidamente integrados na rede geral do SMTUC, reforçando a ligação entre a estação de Coimbra B, a zona do Fórum Santa Clara e a portagem, naturalmente, ao estádio municipal.
Os circuitos garantiram uma elevada frequência de deslocação logo a partir do meio da manhã, mais concretamente às 10h30 da manhã, realizando-se 107 viagens antes do concerto e 69 após o concerto, repartidas de forma equitativa entre a linha azul e a linha vermelha. No global foram vendidas 5.450 pulseiras, às quais acresce um número alargado de utilizadores que aderiram ao sistema por serem portadores do passe geral do SMTUC, o que demonstrou uma grande abertura dos utilizadores à utilização dos transportes públicos. O circuito azul de ligação do Alto Santa Clara foi o mais procurado, aliás, à semelhança dos Coldplay, que também foi na altura mais procurado, dando resposta a 59% da procura registada. Os 11 autocarros afetos a este circuito circularam ao longo do dia, logo a partir das 10h30, como disse, através do canal do Sistema de Mobilidade Mondego, entre a estação do Parque Verde, onde foi criada uma paragem adicional. Aliás, esta paragem foi devidamente orientada para as pessoas que usaram os parques de estacionamento junto ao exploratório, mas também junto ao Parque Verde, margem esquerda, e que lhe permitiu dar resposta confortável e viável. O circuito vermelho, de ligação à estação do Coimbra B, deu resposta aos restantes 42% da procura e envolveu igualmente 11 autocarros durante o dia. A operação de regresso foi um êxito e concluído em menos de uma hora. Após o final do concerto, a operação centrou o recurso a 35 veículos, 22 dos quais foram afetados à linha vermelha, aquela que ia para a estação de Coimbra B, de forma a garantir o acesso atempado aos 2 circuitos de serviços especiais da CP, criados para este efeito. Ou seja, desta vez bastou praticamente uma volta, não foi necessário repetir o mesmo autocarro mais do que uma volta. Sublinho que, apesar das dificuldades enfrentadas pelos SMTUCs, quer em termos de frota, quer de motoristas, 74% da operação foi assegurada por autocarros do SMTUC, tendo sido apenas complementada, por um serviço contratado à Basway, Transdev e Valdoave. Também os autocarros de turismo e os TVDEs foram objeto de atenção especial. Foram criados locais específicos para largada, subida e estacionamento na rua Jorge Anjinho, onde se contabilizaram 15 veículos estacionados, e os TVDEs foram concentrados na rua Almirante Gá Coutinho, locais onde se concentraram também elementos de apoio à organização para orientar as operações, mas também os visitantes. Também as trotinetas registaram um aumento considerável de procura. Foram contabilizados 1.849 viagens em trotineta e bicicleta, partilhadas num total de 3.072 km percorridos. A estes dados, há naturalmente que juntar todos aqueles que decidiram andar na sua própria trotinete, na sua própria bicicleta ou andar a pé, percorrendo as ruas da Baixa e da Alta, trazendo uma vivência especial ao centro histórico. No que respeita ao tráfego automóvel, a operação foi coordenada e monitorizada pelos agentes da PSP, não tendo sido registado qualquer incidente. Aliás, realça a cordialidade e compreensão da população para os condicionalismos estabelecidos, os quais, por razões de segurança, foram alargados também à Rua Fonte Castanheiro. Enalteço ainda a abertura dos agentes da PSP, que de forma articulada com os responsáveis da Câmara Municipal, geriram o trânsito em tempo real, com base em imagens aéreas, de drone e nos dados fornecidos pelo Waze. Realço que não foram registadas paralisações de trânsito, localizando-se as situações de marcha mais lenta, críticas, no Largo da Portagem e na Ponte Rainha Santa. Mesmo assim, não foram propriamente paralisações, foi claramente uma marcha lenta. À 1h30 da manhã, toda a situação estava normalizada. Quero aqui expressar, portanto, um agradecimento muito especial a todas as entidades que colaboraram nesta área, em concreto a Proteção Civil, na pessoa do engenheiro Nelson Antunes, mas da PSP, na pessoa do comando distrital da PSP, o superintendente Sérgio Loureiro e o subintendente Renato Nascimento Neto, que coordenaram os trabalhos a partir da Central de Controle. Igualmente, um reconhecimento muito especial ao SMTUC, nas pessoas da doutora Maria João Melo, engenheiro Oscar Carneiro e doutor Paulo Machado, e a toda a equipa de 42 pessoas afetadas à rede de vendas e aos 51 motoristas que trabalharam e apoiaram de forma muito eficaz e empenhada esta ação. Este foi mais um desafio para os SMTUC, que abraçaram com grande empenho e dedicação e, apesar, como eu disse, das dificuldades, demonstraram uma enorme implementação e monitorização do funcionamento dos movimentos contínuos no IC2, a ação de congestionamentos na Casa do Sal. Deixo para o final um agradecimento aos meus 2 diretores envolvidos, técnicas sempre presentes e incansáveis, 2 braços direitos cruciais e indispensáveis nas várias frentes da operação. Por fim, um reconhecimento naturalmente à população de Coimbra, que faz estar à altura e também, naturalmente, nos ajudarem a perceber que Coimbra está preparada, como eu disse no início, para receber estes grandes eventos musicais. Muito obrigada.